Graça e paz, irmãos. Bom dia. Eu convido a igreja a estar de pé para louvarmos ao Senhor. Senhor, obrigada, Pai, porque estamos aqui na tua casa, que o Senhor nos trouxe aqui. Obrigada pela presença do teu Santo Espírito aqui neste lugar. Ó Deus, estamos aqui querendo te louvar com todo o nosso coração, com o nosso entendimento. Pedimos que o Senhor venha, Deus, e renovar a força do que está cansado, o vigor, Pai. Que o Senhor venha, Deus, botar a tua presença, Senhor. Ó Deus, dentro de cada um que está aqui, Senhor. Falar, Senhor, fala conosco, Pai. Recebe a nossa adoração. Tão bom é estar na tua casa, Senhor. Tão bom é te louvar. E nós te agradecemos por este privilégio, Senhor. Aleluia. 21 Corinho, vocês podem estar fazendo os seus ofertas, seus dízimos. Coração
Ó Deus, e temos o coração gratos a Ti. Aleluia. Aleluia, Jesus. Queremos dar-te glória, e louvor, levantando as nossas mãos, adorando-te, Senhor. Queremos dar-te glória e louvor.
Enquanto as crianças saem, convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Salmos. Livro de Salmos, e vamos ler precisamente o Salmo número 1. Salmo 1. E escreveu assim, então, o salmista: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cuja folha não cai. E tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha ou como a palha que o vento espalha. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar? Deus, louvamos o Teu nome e agradecemos-Te pela Tua palavra. Agradecemos-Te porque ela é fiel, porque ela é verdadeira e porque ela está disponível para nós, para podermos nela meditar e analisar e estudar e, acima de todas as coisas, aplicar também às nossas vidas. Abençoa-nos nesta manhã, como tens feito até aqui. Ó Deus, para que a Tua graça venha a estar sobre cada um de nós. Abençoa-me a mim, ajuda-me a falar a Tua palavra com clareza, com ousadia, sabendo, ó Pai, que é nas Tuas forças e no poder do Teu Espírito que o podemos fazer. Assim oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Quero partilhar convosco uma história que ocorreu, ou cujo contexto é situado num momento da história que provavelmente todos conhecem muito bem. Durante a Segunda Guerra Mundial, era uma noite fria de inverno. Na Segunda Guerra Mundial, uma das batalhas mais sangrentas que foi travada foi chamada a Batalha das Ardenas, ou também chamada a Batalha do Bulge, que é uma região localizada na fronteira entre a Alemanha e a Bélgica. E essa batalha foi travada no inverno. E naquele inverno as forças aliadas e as forças alemãs estavam entrincheiradas em lados opostos de um bosque. E era uma batalha que no dia 24 de janeiro do ano de 1945 já durava há 39 dias. Tinha havido várias ofensivas em vários locais daquela região e durante esse período de 39 dias os tiros praticamente não pararam de um lado e de outro, tanto que nesse período mais de 35 mil homens perderam as suas vidas. Na noite de 24 de janeiro do ano de 1945, as forças aliadas estavam muito perto da vitória. Estava frio, nevava e, subitamente, no meio dos tiros, os aliados perceberam alguma coisa. É que eles eram os únicos a disparar. Os alemães tinham parado de disparar. E rapidamente eles chegaram a uma conclusão. Tinham acabado as suas munições. Durante uns breves momentos houve silêncio. Mas de repente começaram a chover as ordens. E o capitão de uma das companhias que estava ali em batalha ordenou aos seus homens que fossem, que avançassem, que passassem pelas trincheiras alemãs e que matassem todos os sobreviventes. Depois de 39 dias de batalha, não havia nem tempo e nem recursos para fazer prisioneiros ou para lidar com essa situação. Então aqueles soldados começaram a avançar, devagar. E ao início o único som que se ouvia
era o das suas pegadas, das suas pisadas cautelosas pela neve. Um desses soldados, seu nome era Lucas, avançou mais rapidamente. Durante aqueles 39 dias ele tinha perdido muitos dos seus amigos naquela batalha. E agora ele estava desejoso por uma oportunidade de vingança. Ao longe ele viu 2 alemães feridos. Sem pensar 2 vezes, ele disparou 2 tiros certeiros. Continuou avançando por entre a floresta. Ao longe começavam-se a ouvir os gritos de homens suplicando pelas suas vidas, para depois serem calados pelos disparos das espingardas. Mais adiante, um pouco, ele viu um outro soldado alemão. Este estava de costas, ajoelhado, diante de uma árvore. A sua arma estava pousada do seu lado, a sua respiração ofegante, provavelmente deveria estar exausto. Lucas podia ouvi-lo a sussurrar qualquer coisa. E ele aproximou-se devagar com a sua arma em punho, pronta a disparar. E conforme ele ia se aproximando, o seu fraco conhecimento de alemão permitiu que ele entendesse algumas das palavras que estavam a ser ditas. E quando ele chegou perto, ele conseguiu compreender o que o outro alemão estava a dizer. Era o Salmo 23. Naquele momento, aquele mundo em que Lucas estava, adormecido, rapidamente foi desperto por uma memória do seu passado. Antes da guerra, antes das tribulações, antes dos tiros e das mortes que se tinham tornado uma prática na sua vida, na Inglaterra, de onde ele era, ele fazia parte de uma igreja. Mas desde aquele momento em que ele foi alistado para a guerra, ele tinha deixado de procurar a Deus. Na sua mente ele pensava, Deus não existe quando há guerras. E após os primeiros confrontos e as primeiras mortes e os primeiros disparos, ele pensou que era preferível ficar com os seus pés, a sua concentração, os seus sentidos e até a sua fé, mais focados na sua espingarda do que na sua Bíblia. Agora Deus tinha que ficar para segundo plano. Afinal de contas, ele estava ali por uma boa causa. Ele estava ali em defesa da sua pátria. Ele estava ali para parar com o extermínio de milhões de inocentes. Ele estava ali para matar Hitler e todos os alemães que se metessem no seu caminho. Ele estava ali por uma boa causa. Mas ali naquela circunstância mais adversa, ele tinha sido novamente confrontado com as doces palavras que ele tinha optado por esquecer. Pior do que isso era notar que agora elas vinham da boca de um dos seus inimigos. Ganhando coragem e puxando pelo seu fraco alemão, ele perguntou àquele outro soldado onde ele tinha aprendido aquele salmo. E o outro soldado foi contando a sua história. E ele respondeu que, alguns meses antes de ter começado aquela guerra, ele também tinha frequentado uma igreja. Ele também tinha decidido aceitar o Senhor Jesus Cristo. Poucos meses depois, quando tudo aquilo começou, e como tantos outros da sua idade, ele tinha sido obrigado a alistar-se no exército nazi. E ali estava, no meio das circunstâncias mais adversas, e em lados totalmente opostos da barricada, aqueles 2 homens tinham algo em comum. Eles eram irmãos em Cristo. E na mente de Lucas veio então, de um modo muito claro, o 6º mandamento, que diz, não matarás. Ele estava ali por uma boa causa. Ele estava ali a lutar contra a maldade de Hitler. O seu capitão tinha mandado que todos os soldados alemães fossem mortos. E até aquele momento ele não tinha tido problema nenhum em obedecer a essa ordem. Agora, o que é que ele iria fazer? Vamos deixar os nossos 2 soldados naquela floresta fria e escura por uns breves momentos. Na verdade, todos nós somos confrontados por 2 caminhos a seguir. Muitas vezes somos confrontados com situações em que nós necessitamos de escolher entre aquilo que é o padrão do mundo
e aquilo que são os padrões de Deus. É curioso que o salmista começa por dizer não aquilo que o justo deve fazer, mas precisamente aquilo que ele não deve fazer. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são estas pessoas? Quem são os ímpios? Quem são os pecadores? Quem são os escarnecedores ao nosso redor? É muito fácil nós olharmos para uma fotografia de Hitler e dizer que ele foi ímpio. É muito fácil nós vermos uma prostituta e dizermos que ela é uma pecadora. Mas eu quero falar daquelas pessoas, porventura normais, que encontramos todos os dias, com quem convivemos, com quem nos assentamos. Aquele vizinho que vem para dizer mal de outro vizinho. Aquele amigo que nos convida para ir a um lugar que não convém ir. O colega de trabalho que sugere que talvez se pode relaxar um pouco porque agora o patrão está fora. O colega da escola que quer copiar no exame. O patrão que diz que uma mentirinha não faz mal se nos faz ganhar mais uns euros. Ou aquelas caras bonitas que todos os dias vemos na TV, que nos dizem que o casamento é só um papel, que não tem muita importância, que o aborto é uma coisa que permite a liberdade das mulheres decidirem o que fazer com o seu próprio corpo, ou que nós só estaremos satisfeitos se fumarmos a marca A, bebermos a marca B e vestirmos a marca C. Talvez eu esteja a falar de um marido, uma esposa ou um irmão. Quem são os ímpios ao nosso redor? E, na verdade, qual é a diferença entre estes e entre Hitler, por exemplo? É o tamanho do seu pecado? É curioso que não são os grandes pecados que, por norma, mais nos afetam, mas, por vezes, são aqueles menores, aqueles que nos parecem mais irrelevantes, mas que, tal como uma pedra quando nos entra no sapato, podem incomodar e atrapalhar muito a nossa caminhada. Tiago falou, no capítulo 2, verso 10 do seu livro, diz que qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, quem são os ímpios ao nosso redor? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Quem são os ímpios ao nosso redor? E pior até do que isso, posso fazer a pergunta, será que os ímpios somos nós? Nós temos dois caminhos a escolher. O caminho dos ímpios ou a lei do Senhor. E o que o Salmo 1 nos pergunta é, onde está o nosso prazer? O que é que nos agrada fazer? O que é que nós queremos seguir? É esta pergunta que nos faz o Salmo 1. O nosso prazer está na lei do Senhor, na sua palavra. A quem é que eu quero obedecer? Porque a quem eu obedeço, esse vai ser o meu Senhor. E afirmar isto é contrariar o pensamento típico da sociedade pós-modernista em que nós vivemos e que diz que cada um tem o seu direito a definir o que é bom ou mau, o que é certo ou errado, o que se pode ou não fazer, e em que o conceito de verdades objetivas e definitivas são trocadas por verdades convenientes, consoante aquilo que cada um gosta ou que lhe apraz fazer. E neste contexto, obedecer torna-se cada vez mais difícil. E vamos pensar sobre isso um pouco. Por que é tão difícil obedecer? Voltemos aos nossos dois soldados, lá no meio daquela floresta. Se Lucas matasse aquele outro homem, se matasse o outro, quais seriam as consequências? E na sua mente os argumentos começaram a surgir. Ele estaria apenas a cumprir ordens? Ele já tinha matado antes, portanto agora seria só mais um? Ninguém iria saber. E mesmo que alguém soubesse, provavelmente ninguém iria criticá-lo. Ele até poderia argumentar que o outro iria para o céu. E se ele matasse, ou melhor, se ele não matasse, ele estaria a desobedecer a uma ordem superior. E as consequências poderiam ser catastróficas para ele.
Afinal de contas, ele estava ali por uma boa causa. E pensando isso, ele quase carregou no gatilho. Por que é tão difícil obedecer a Deus? Pensem comigo por um momento. Alguns argumentos que nós poderemos colocar. Em primeiro lugar, porque nós podemos ter medo das consequências. E medo, basicamente, de não sermos tão abençoados como nós seríamos, ou de sermos prejudicados se nós obedecêssemos ao mandamento de Deus. O livro de Jeremias, o profeta, fala no capítulo 29, verso 11, que o Senhor sabe os planos que tem para nós, que são planos de paz e não planos de mal, planos para nos dar um futuro e uma esperança, que os seus planos são superiores aos nossos planos. Por isso não devemos ter medo das consequências de obedecer ao Senhor. Podemos também ter uma certa incerteza em relação ao futuro. Talvez de pensar que aquilo que Deus tem para mim é pior do que aquilo que eu posso obter pelo meu próprio esforço. Também o profeta Isaías, no capítulo 55, verso 9, diz que o olho não viu e o ouvido não ouviu aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Podemos, porventura, ter uma certa falta de confiança em Deus. Se isto acontece é porque provavelmente nós temos uma imagem errada de quem Deus verdadeiramente é. E por isso, em quem nós colocamos a nossa confiança é num Deus que na verdade não existe. Podemos também ter uma certa falta de experiência de colocarmos em prática a palavra de Deus e de vermos os resultados sobre isso. Temos aquela certeza, aquela confiança de que se eu fiz a minha parte, Deus também será fiel para fazer a parte dele. Mas, na verdade, todos estes argumentos ou todas estas barreiras que nós poderemos colocar para nós mesmos resumem-se a um só. E esse é a falta de fé. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, verso 38, diz: "O meu justo viverá da fé." E, neste salmo que nós lemos, no último verso, verso 6, diz: "Pois o Senhor conhece o caminho dos justos." O Senhor conhece o caminho dos justos e o caminho dos justos é um caminho de fé. E também na carta aos Hebreus nós encontramos aquilo que é a definição de fé. No capítulo 11, verso 1, capítulo que muita gente conhece, em que o escritor diz o seguinte: "A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem." E note os tempos verbais que o escritor da carta aos Hebreus está a usar. Ele diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Portanto, ele está a falar do futuro, aquilo que eu espero que venha a acontecer. E depois é a prova das coisas que não se veem. Portanto, ele está a falar do presente, coisas que estão a acontecer neste momento, mas que os meus olhos não conseguem discernir. A fé é alguma coisa necessária para entender, ou para o meu futuro e para o meu presente. Mas aquilo que ele diz no verso seguinte, verso 2, é sobre o passado. Ele diz: "Por ela, os antigos alcançaram testemunho." Então, aqui nós encontramos um segredo para ter fé. Se nós queremos ter fé hoje e amanhã, nós devemos olhar para ontem. Nós devemos relembrar a fidelidade de Deus. Nós devemos relembrar aquilo que Deus já fez no passado, na minha vida, na vida de outros. Lembrar que Deus nunca nos desamparou. Ter fé é crer que toda a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É crer que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E o capítulo 11 da carta aos Hebreus é uma lembrança disso mesmo. Na verdade, quando nós não temos fé, obedecer é praticamente impossível. Um filósofo romano do século II chamado Séneca disse uma frase que, desde a primeira vez que eu ouvi, eu guardei. Que ele disse o seguinte: "Não é por as coisas serem difíceis que nós não temos coragem. É porque não temos coragem que as coisas são difíceis." E eu penso que neste mesmo contexto nós poderíamos dizer exatamente a mesma coisa a respeito da fé, substituindo a palavra coragem pela palavra fé. Não é porque as coisas são difíceis que nós não temos fé. É porque nós não temos fé que as coisas são difíceis. A fé é uma coisa que muda a nossa perspectiva. Quando nós
Estamos nos momentos em que enfrentamos os maiores obstáculos da nossa vida. E se queremos encontrar uma prova, uma lembrança disso, basta folhearmos a Bíblia e encontramos Moisés diante do Mar Vermelho. Necessitou de fé para atravessar aquele mar. Josué, quando chegou diante das muralhas de Jericó. Davi, quando estava perante Golias. Elias, quando estava perante os profetas de Baal. E tantos outros que foram movidos pela sua fé, tal como encontramos em Hebreus capítulo 11. Naquele momento, o soldado Lucas estava a ser confrontado com um mandamento muito claro da parte de Deus. Não matarás. E matar é apenas um dos muitos exemplos que poderíamos dar de alguma coisa que está fora dos propósitos de Deus. O mesmo ocorreu quando Adão e Eva, naquele jardim, comeram do fruto que Deus tinha dito que não poderiam comer. E nós poderíamos perguntar, qual é que é o problema de comer uma peça de fruta? Mas, na verdade, essa é a pergunta que nós precisamos mesmo de fazer. Quando um ímpio nos dá um conselho, ou quando analisamos o caminho de um pecador, ou quando passamos tempo demais com um escarnecedor, ou sempre que nós somos confrontados com uma situação em que nós sabemos muito bem aquilo que nós precisamos de fazer, mas em que a nossa vontade é fazer precisamente o oposto. Que mal teria se eu fizesse isso? Será que é assim tão errado? É errado apenas e só porque Deus, o Criador, conhece melhor a sua criação do que ninguém e sabe aquilo que é melhor para ela. E porque nós precisamos de compreender e reconhecer que nós temos uma incapacidade para entender quais são as consequências das nossas atitudes e das nossas escolhas. E se queremos uma prova disso, basta vermos os noticiários que passam todos os dias nas nossas televisões ou abrirmos as folhas de um jornal. Basta nós lembrarmos aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, basta nós lembrarmos os casos de pedofilia, os roubos, os assassinatos, a droga, o caos ecológico, a crise e todas aquelas encrencas em que nos metemos por escolha própria. Dos ímpios, o salmista diz 4 coisas. Notem comigo, em primeiro lugar, no verso 4, ele diz que os ímpios são como a palha espalhada pelo vento. Basicamente, o que ele está a dizer é que eles são completamente dependentes das circunstâncias. Há o menor problema, há a menor brisa que surge, eles dispersam, eles voaçam, eles não permanecem. Em segundo lugar, ele diz no verso 5 que eles não prevalecerão no juízo. Por muito que eles possam argumentar, por muito que eles possam dizer com as suas próprias verdades e com aquilo que eles consideram ser o certo, a verdade é que isso não será suficiente para que o seu caso seja ilibado perante o tribunal de Cristo. Em terceiro lugar, diz que eles não farão parte da congregação dos justos, ainda no verso 5. O Novo Testamento chama a esta congregação dos justos de igreja. Igreja é precisamente isto, é o grupo de pessoas que são justas ou que foram justificadas, não por causa das suas próprias obras, mas por causa daquilo que Deus fez em Cristo. E o caminho do justo sempre passará pela congregação dos justos, a igreja. E as promessas de Deus, é curioso vermos que são as mesmas para o justo e para aquilo que Deus promete à igreja no Novo Testamento. Então, o nosso presente e o nosso futuro dependem do facto de nós estarmos ou não nesta congregação dos justos, que é a igreja. E em quarto lugar, a quarta coisa que o Salmo diz sobre os ímpios, está no verso 6, é que Deus conhece o seu caminho, ou melhor, conhece o caminho dos justos, mas que o caminho dos ímpios, pelo contrário, perecerá. O que ele está a dizer é que o fim da desobediência é a morte. Desde o Jardim do Éden que isso acontece. Como pode um caminho perecer? Como pode um caminho morrer? Ele pode porque é um caminho que nos leva à separação espiritual em relação a Deus. Por isso, a prova de que nós estamos próximos de Deus é a obediência.
E vejam o que disse, por exemplo, Jesus no Sermão do Monte, capítulo 7, versos 20 até 23. Ele diz, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E ele continua, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demónios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Nós poderíamos acrescentar algumas coisas aqui. Em Teu nome não viemos à igreja todos os domingos? Em Teu nome não nos levantamos para orar e para ler a Bíblia e para louvar? Em Teu nome não andamos com a Bíblia debaixo do braço? Em Teu nome não publicamos lindos versos e mensagens no Facebook para que todos pudessem ver? Mas se não pratica a palavra, de que é que adianta? O mesmo Senhor Jesus disse, falando sobre os dois caminhos, uns versos antes deste, ele diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. O caminho do cristão é um caminho estreito, é um caminho apertado, é um caminho difícil e é um caminho em que por vezes não cabemos. É um caminho em que por vezes necessitamos de reconhecer que ainda não chegamos lá, ainda não chegamos ao nosso destino, ainda estamos no caminho. Mas é um caminho que necessitamos de continuar e necessitamos de persistir em seguir. O último aspecto que eu gostaria de ver no Salmo 1 é o das vantagens que nós encontramos em obedecer a Deus. E ele começa logo por uma grande vantagem, é que nós somos bem-aventurados. Bem-aventurado o homem que anda por este caminho. Algumas traduções podem dizer algumas coisas diferentes para esta expressão, bem-aventurado. Poderá dizer felizes, afortunados ou até abençoados. Mas mais importante do que a tradução ou do que a palavra em si é o estilo de vida que o salmista está a descrever, que é o de uma vida que frutifica, uma vida que tem um sentido, que tem um propósito, que é uma vida ao contrário da vida do ímpio, que é vã e que pode ser espalhada pelo vento. A Bíblia afirma claramente que o propósito final de Deus para a sua criação é de que esta seja abençoada. Mas a bênção é alguma coisa que só sucede quando nós seguimos os planos de Deus, quando nós seguimos os mandamentos de Deus, quando nós seguimos o próprio Deus. Muitas pessoas buscam a felicidade, ou na verdade talvez todas as pessoas buscam a felicidade, mas poucas pessoas buscam a santidade. E na verdade aquilo que a Bíblia nos ensina é que um é o reflexo do outro. Não é possível ser feliz se eu não for santo. A santidade é aquilo que origina a verdadeira felicidade. Este é um mandamento com promessa e é uma promessa com condição. Em segundo lugar, no verso 3, diz que o justo é alguém que frutifica, é alguém que prospera. No fim do verso diz que tudo quanto fizer prosperará. E ainda diz que no seu devido tempo dará o seu fruto. O que ele está a dizer é que todas as áreas da nossa vida serão abençoadas. É claro que muitas vezes pode não parecer assim aos nossos olhos. Mas quando isso acontece, é porque nós temos uma noção diferente daquilo que é bênção ou daquilo que nos pode abençoar e temos uma noção diferente daquilo que é prosperidade. Prosperidade e riqueza não são a mesma coisa. Na verdade, a prosperidade bíblica, mais do que qualquer outra coisa, é estar em paz com Deus. É desfrutar da presença de Deus. É ter a certeza de que o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, está no controlo de todas as áreas e de todas as situações da minha vida. E em terceiro lugar, a terceira vantagem que tem o justo em obedecer a Deus é a segurança. Dizendo no verso 3 que ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Ele não necessita, não depende da chuva para poder ser alimentado, mas ele sempre está verde e frutífero, independentemente das circunstâncias.
O Senhor Jesus disse a mesma coisa também no Sermão do Monte, capítulo 7, nos versos 24 a 27, quando ele compara o homem prudente do homem insensato. E ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceram os rios, desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios e sopraram os ventos. E bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda. Nota aquilo que é comum e aquilo que é distinto em cada caso. Em ambos os casos, desceu a chuva, correram os rios e sopraram os ventos. Ambos passaram pelas mesmas provações. Ambos passaram pelas mesmas dificuldades. Mas a casa de um caiu e a casa do outro permaneceu. E qual foi a diferença entre um e outro? Ambos também ouviram a palavra de Deus. Ambos ouviram aquilo que Jesus tinha para dizer. Mas só um deles praticou. E esse foi aquele cuja casa permaneceu. Muitas vezes nós pensamos em Jesus como a rocha, mas pelo menos neste texto, a rocha é obedecer a Jesus. Porque não chega eu conhecer Jesus. Não chega eu saber quem é Jesus. Não chega eu saber aquilo que Jesus disse. O que importa é se eu pratico ou não. Essa é a grande diferença entre o homem prudente e entre o homem insensato. Para concluir, eu sei o que é que vocês querem saber. Vocês querem saber se aquele soldado matou o outro ou não. Há muito tempo atrás, no tempo em que ainda só havia 2 canais de televisão, passava um programa na televisão, programa brasileiro, que eu penso que muitos talvez se vão lembrar. Era este mesmo aqui, Você Decide. Era um programa em que era contada uma história e sempre havia, nos intervalos, a altura em que dizia ligue para tal se quer que fulano tal faça isto ou se fulano tal que faça aquilo. Mas era o espectador que tomava a decisão de qual ia ser o resultado final da história. E se esta história fosse contada no Você Decide, este seria o momento de pegar no telefone e ligar e decidir qual o final que gostaríamos de ver. Porque, na verdade, a escolha é sua e é minha. Porque aquele soldado somos cada um de nós. De cada vez que nós temos que fazer uma escolha entre viver pela palavra ou viver segundo aquilo que são as expectativas humanas, as expectativas do mundo. E, na verdade, esta é apenas uma história. Aquela batalha aconteceu e alguns dos aspectos que foram mencionados aconteceram, mas aqueles 2 soldados, na verdade, nunca existiram. Esta é uma parábola. Ou, na verdade, talvez eles existem todos os dias. De cada vez que nós temos que fazer esta escolha entre obedecer a Deus ou obedecer aos homens. E a verdade é que para nós sermos tudo aquilo que nós podemos ser, para nós cumprirmos todo o potencial que Deus tem estabelecido para nós, nós precisamos de obedecer aos propósitos e aos mandamentos que a palavra de Deus definiu para as nossas vidas. Então, se hoje esperava por uma mensagem com 3 pontos e uma conclusão, aqui vai ela. Ponto 1, obedeça. Ponto 2, obedeça. Ponto 3, obedeça. A conclusão, tire a você mesmo. Que Deus abençoe. Querido Deus e amado Pai do céu, louvado seja o teu santo nome, porque a tua graça, graça sobre graça, tão maravilhosa nos tem tocado, Senhor. E, ó Deus, é por essa mesma graça que nós estamos aqui, porque, Senhor, teu Filho amado, Jesus Cristo, aceitou obedecer até à prova final, Senhor.
E aquela forma tão amarga, tão dura, tão cruel que Ele sofreu para nos resgatar, para trazer o perdão dos nossos pecados, a reconciliação contigo, ainda hoje está disponível para tantos, Senhor. Nós queremos, ó Deus, dar-te graças, porque Tu revelaste o Teu plano a cada um de nós. E Tu, Senhor, nos amaste primeiro antes de nós respondermos com amor e com fé a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai do céu, porque sabemos, conforme o Senhor Jesus disse, que estreito é o caminho, mas esse caminho conduz à vida eterna, Senhor. Muitos de nós temos rejeitado o caminho da perdição, Senhor. O caminho largo, caminho em que tudo é fácil, tudo é possível, tudo é legal. Mas, Pai do céu, nós Te agradecemos porque entramos no caminho que é Jesus, encontramos a verdade, experimentamos vida, Senhor. E queremos, ó Deus, que aqueles que estão ao nosso lado, familiares, amigos, aqueles que nos visitam, possam encontrar este caminho, entrar nele, Senhor. Que a escolha seja feita no dia de hoje para aqueles que ainda não fizeram, Senhor. Que, ó Deus, Tu dês sabedoria, Tu dês a presença e a convicção do Teu Espírito para cada um deles, Senhor. Para que realmente seja capaz de tomar a coragem pela fé de pular do caminho largo para o caminho estreito, de colocar os seus olhos tão somente em Jesus e deixar que Ele seja, na verdade, o autor e o consumador também da sua fé, Senhor. Que, ó Deus, cada um possa vir a experimentar plena felicidade, prosperidade para a sua família, naquilo que faz, Senhor, porque essa é a Tua promessa. Pai do céu, eu Te rogo por aqueles que estão aqui, que ainda estão indecisos e têm um pé num caminho e um pé no outro, Senhor. Que, ó Deus, o Teu Espírito os ajude, lhes dê a coragem, a fé, a determinação para seguirem só no caminho que conduz à vida eterna, Senhor. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Daqueles que também congregam conosco, que fazem parte da membresia desta Tua igreja e que estão de férias, Senhor. Cuida deles também. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. E alguém que está no nosso meio, que está pronto para seguir o caminho do Senhor Jesus, poderá falar connosco, com o missionário João, comigo. No final estaremos prontos para vos ajudar e orar convosco nesse passo. Não deixem para amanhã, porque às vezes o amanhã traz tanta insegurança e a última oportunidade passou. Mas aceite o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e siga no caminho que somente Ele conseguiu trilhar e coloca diante de nós e nos ajuda a seguir. Que o Senhor vos abençoe.